Bom dia, pessoal. Aqui mais uma vez para conversar com vocês, dessa vez sobre educação em contemporaneidade, cenários da prática do professor da EPTT. Algumas questões eu acho que carecem algumas complementações no que se refere ao desenvolvimento do curso, mas eu acho que foi bem tranquilo para vocês essa primeira semana. Encaminhamos essas discussões. É muito complexo trabalhar contemporaneidade num tempo tão curto, e é mais complexo ainda dar conta das questões da contemporaneidade numa especificidade tão, vamos dizer assim, limitadora no que diz respeito ao trabalho formativo com as questões específicas do contemporâneo. Primeiro, compreender a contemporaneidade é compreender o nosso tempo de hoje, né? O nosso dia de hoje. E ter com isso a clareza de que contemporâneo não é o atual, né? O contemporâneo é esse que está, né, vivendo conosco neste tempo em movimento. Então, a contemporaneidade traz algumas questões muito complexas para o cenário. Tranquilo. A contemporaneidade tem alguns procedimentos internos que aí a gente vai interrompendo assim no meio do caminho para dar conta. Então, a contemporaneidade ela dá conta e apresenta para nós algumas questões muito complexas no que tange a docência. E a docência no contexto educativo, ela mais do que algumas questões específicas da parte pedagógica, ela traz questões mais próprias do contexto social que está nesse universo de sociedade que nós estamos vivendo hoje. E pensar educação em contemporaneidade é trabalhar essa linha tênue deste fazer educativo, dando conta dessas questões contemporâneas que estão postas, tanto numa perspectiva de compreender a sociedade na sua heterogeneidade máxima, como numa perspectiva de dar conta, nesse fazer educativo, das questões próprias da diversidade que está com os sujeitos e no contexto da sala de aula. Penso eu que para vocês a maior dificuldade tenha sido justamente pensar as questões da contemporaneidade nas experiências educativas de vocês, tanto como professores, tanto como estudantes. Porque penso eu que isso tenha sido o mais, vamos dizer assim, não difícil, mas o que trouxe mais trabalho para vocês. Porque, comumente, essas questões elas não são destacadas por nós, nem como docentes, e nem são destacadas para nós enquanto éramos alunos, porque são questões que estão no enrolar, no desenvolver das coisas. E assim, pensar a contemporaneidade é pensar a nossa própria existência. E aí, dessas grandes questões postas, eu acho que essa é uma grande dificuldade que ainda temos e é uma questão que ainda precisamos atentar para a gente atuar e intervir quando formos demandados, tanto como na atuação docente, né, no exercício profissional, tanto na atuação política e social, como formadores em todos os outros espaços que a gente esteja. Algumas das questões postas nessa
nessa primeira semana, como concepções e fundamentos da educação no pensamento contemporâneo, leva a gente a recuperar algumas informações, alguns fatos históricos que rodeiam o desenvolvimento da educação básica profissional. E pensando na educação básica técnica e tecnológica, a gente recupera aí um quê de contemporâneo que traz tudo que nós vivemos hoje nesse contexto, que é, na história da educação, o tecnicismo. O tecnicismo foi gerado para nós como uma possibilidade de imersão, inserção, de recuperação, né, dos jovens que não tivessem condição de cursar o ensino superior, de estarem no mercado de trabalho. No entanto, o movimento social e político e econômico também, que levou em consideração isso, muitas vezes não é apontado, indicado, destacado. E é sobre isso que a gente tem que refletir. O que tem de contemporâneo aí? Que mesmo que a gente fale que o tecnicismo é velho, já passou, vivemos alguns fundamentos tecnicistas lá no final da década de 40, logo pós Segunda Guerra, consolidamos o tecnicismo como modelo educativo no final, meados da década de 60, 70 foi aquele boom, mas hoje ainda vivemos muito desse tecnicismo pensando na educação de hoje. E essa educação de hoje, que formalizamos como diferente desse tecnicismo passado, ela ainda sofre muitas das consequências e resquícios desse tecnicismo. O que é o ser contemporâneo? É esse ser que vive essas demandas desse tempo presente, mas que não despreza esse passado, porque é esse passado que vai referendar e referenciar todas as nossas possibilidades de mudança, de transformação, nessa abordagem do que é pensar a educação básica técnica. Por que eu estou trazendo isso? Porque na primeira semana a gente ficou de trabalhar concepções e fundamentos da educação no pensamento contemporâneo e, paralelo a isso, pensar o conceito de diversidade e a sua incidência no mundo contemporâneo, principalmente no que diz respeito ao contexto da prática do professor da educação básica técnica e tecnológica. Fazer isso recuperando aquelas duas atividades propostas. A primeira atividade é uma atividade de reflexão sistemática, né? Você tem que recuperar as suas experiências. Mas a segunda é literalmente pensar o que é esse reflexo deste passado neste novo milênio, nesta abordagem que está posta. Se a gente for verificar os projetos curriculares dos cursos técnicos e tecnológicos, todos eles trazem uma perspectiva humanística de pensar a educação. Isso daí, se vocês prestaram bastante atenção no que Gadotti colocou no texto e também nas questões expostas por Edgar Morin no vídeo, vocês vão ver que vocês estão num tempo mais do que contemporâneo. Então, acho que trazer essas emergências que são sociais para esse lugar do contemporâneo é fundamental. Na semana, identificando essas questões próprias da diversidade, como é que isso aparece nesse cenário contemporâneo educativo e bem próprio da educação profissional, por que eu estou destacando isso?
Pensar isso na educação técnica e tecnológica é a gente fazer uma relação extremamente complexa entre o mundo do trabalho e o contexto da formação. Só que trazer isso para um universo de jovens, de adultos jovens, né? E trazer isso para um universo onde a gente tem uma discussão tão polarizada em relação ao trabalho, é a gente se arriscar demais e, ao mesmo tempo, a gente ter a responsabilidade de saber abordar essas várias questões que estão postas no mundo do trabalho e que estão postas na escola, mas num contexto de formação para o trabalho. Então, a diversidade nessa formação é fundamental. E não é somente pensar questões de gênero, sexualidade, religião, diferenças geracionais, não. É pensar essa sociedade com este mundo, como é que isso influencia e interfere no desenvolvimento de qualquer ação no mundo do trabalho e como é que isso se consolida na formação do sujeito. Na segunda semana, a gente já trouxe essas questões como específicas, porque era uma demanda da disciplina. Eu acredito que passar por isso de uma forma muito rápida é complicado, porque uma questão que seria extremamente importante a gente discutir nesse ponto, que são os direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, careceria, né, um tempo um pouco maior, mas para não trazer uma discussão que levasse a uma compreensão dúbia do sentido e do significado disso no modelo educacional brasileiro, foi melhor não aprofundar. E as políticas educacionais para o atendimento às diversidades, porque entram numa discussão de educação e contemporaneidade, porque o professor está responsável pelo exercício dessas políticas. E hoje a gente tem, no exercício dessas políticas, inclusive leis, normas, orientações curriculares que trazem isso. E muitas vezes a gente fica perdido e não sabe como abordar isso no contexto da sala de aula. Por isso que eu fiz uma inserção sistemática do trabalho com perspectivas diferenciadas de abordar essas questões das desigualdades e das diferenças na sala de aula. Por que essas perspectivas diferenciadas? Não existe modelo para isso. Pensar o contemporâneo nesta dinâmica é algo muito complexo, fora de uma realidade, e eu estou fora da realidade de vocês. Encaminhar uma discussão para essas realidades, a gente tem que trabalhar isso num plano bem filosófico. E num plano bem filosófico, pensar sozinho às vezes é complicado, então o diálogo é necessário. E aí, de atividade, a gente tem, deixa eu só passar aqui, a gente tentou definir com vocês alguns indicativos. Como nas disciplinas anteriores, nas disciplinas de prática, vocês já discutem essas questões muito próprias desse fazer docente, a atividade 3, ela se consolida em uma ideia propositiva para o desenvolvimento de um trabalho formativo na educação básica, técnica e profissional, que isso ocorra de modo inclusivo. Aí vamos a outra discussão contemporânea, que é compreender a inclusão para além da inclusão de pessoas
com necessidades especiais. Pensar em inclusão não é só pensar pessoas com necessidades especiais. Isso é fundamental. Pensar as pessoas com necessidades especiais nesse contexto de sala de aula. Mas a inclusão vai para além disso, porque essa pessoa, com necessidade especial, é um sujeito social, político, diferente dentro da sua forma de pensar, agir, do seu movimento de aprender. Só que, assim como a pessoa com necessidade especial tem um movimento próprio no contexto de aprendizagem, as outras pessoas também têm. Então, pensar em inclusão é incluir, né, o jovem que tem uma dificuldade de coordenação motora, incluir a jovem que o jovem que tem excesso de peso, incluir o jovem que é muito magrinho, incluir aquele que tem uma dificuldade sistêmica de aprendizagem. Então, incluir nessa diversidade. E incluir nessa diversidade é você dar conta do negro, do velho, do rico, do pobre, do católico, do evangélico, do gay, da lésbica, do transgênero, mas enxergar isso como pessoas. E na formação, na educação básica, técnica e tecnológica, normalmente, algumas dessas questões elas são subjugadas até pelo contexto histórico que a gente tem. Exemplo, existem profissões que, historicamente, eram eminentemente masculinas. Então, hoje a gente tem mulheres nesses espaços de formação. Existem profissões que eram eminentemente femininas, né? E hoje existem homens nesses espaços de formação e atuação. Ontem eu estava até fazendo uma discussão sobre isso. Por exemplo, a educação infantil é um lugar de professoras. Como é que a gente aceita hoje homens sendo professores de crianças pequenas? Né? Então, são essas questões que a gente tem que começar a desmistificar pensando nas políticas educacionais para atendimento à diversidade. E que essas políticas começam num trabalho dentro da sala de aula. Eu acredito que as questões postas por Edgar Morin no vídeo e as questões explicitadas por Viviane Mosé e a professora Vera Maria Candor, que foi uma entrevista que ela deu lá na UNEB antes de um evento, deve ter apontado para vocês algumas das várias demandas que temos que atender nesse contexto de formação por pensar o contemporâneo e algumas outras questões que são temporárias, mas que essa temporariedade dessas questões, elas implicam em alteração de práticas constantes. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, mas o que eu gostaria de recomendar bastante é que vocês explorassem com o máximo de, vamos dizer assim, criticidade a atividade 3 no encaminhamento da apresentação da proposta de uma abordagem pedagógica no encontro presencial, porque a riqueza da diferença é que talvez apresente olhares que vão convergir aquilo que não está no tempo, mas está no nosso modo de viver e agir. Esse entendimento do que é esta educação contemporânea. Alguém tem alguma coisa a perguntar para a gente ir andando mais?
ou algum esclarecimento? Vamos ver aqui. Aí, Pamela pergunta: no caso, é para elaborar um plano de aula atendendo essa perspectiva? Um plano de aula não, Pamela. Eu acho que muito mais do que um plano de aula é apresentar um contexto, né, de uma situação pedagógica que necessariamente não precisa ser um plano de aula, porque um plano de aula você precisaria detalhar um pouco mais, questões bem didáticas, mas uma situação, né? Nessa situação, você indicar o que é de natural para se trabalhar numa aula, um recurso didático, mas o essencial é explicar como é que isso pode ser trabalhado nessa situação que traz. Eu acho que essa exposição da situação com essas questões seria muito mais rico do que somente elaborar um plano de aula. Mas um plano de aula pode ser um norte para a apresentação, né? Mas a situação precisa ser descrita ou antes ou depois do plano de aula. Vamos lá. Marcelo, posso trabalhar a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes? Pode, mas em que contexto isso vem no trabalho educativo, na educação básica, técnica e tecnológica? Lembrem que essa discussão é uma situação formativa, né? Então, como é que poderia vir violência e exploração sexual de crianças e adolescentes nessa discussão? Em que situação formativa isso seria um tema para trabalho na sala de aula? Aí tem que linkar as duas coisas. Lembrem de prática, lembrem de didática, lembrem de currículo. Você não pode pousar com uma temática descontextualizada da demanda de formação. Aí, Geilza, quanto a uma situação temporária, como gravidez na adolescência, é trabalhar com a diversidade? Até porque, por exemplo, isso pode ser abordado com o exercício das profissões que estão encaminhando a formação, com o próprio desenvolvimento formativo deles na sala de aula. Essa é uma questão, por exemplo, que está no nosso espaço de formação e que muitas vezes a gente passa por isso porque enxerga como normalidade, né? Mas os reflexos desta gravidez na adolescência, mesmo principalmente quando ela não é planejada, são diretamente no sujeito. Isso daí, como assunto de aula, não, talvez para o professor saber como lidar isso no seu contexto de atuação. Exemplo, tem uma estudante grávida aos 16 anos na minha sala de eletrotécnica, né? E essa estudante está enfrentando muitas dificuldades, né? Que proposições você encaminharia? Dificuldades emocionais, dificuldades de aceitação. Que proposições, como professor, poderia encaminhar para auxiliar o desenvolvimento dessa estudante no curso de eletrotécnica, né? Então, aí já é uma atuação do docente. Vamos pensar mais. Gente, a pergunta. Não é fácil não, Jailza. Além de não ser fácil enfrentar isso, existem questões do dia, eu não estou dizendo do dia a dia, do dia que você está trabalhando, e que você, às vezes, não está preparado para encarar. Mas é colocar, gravidez não é doença, né? E a pessoa não deixa de fazer as suas atividades por isso. Vamos lá mais. Bom dia, Roberta. Uma pergunta que eu gostaria de encaminhar com vocês. Para vocês,
eu vi algumas respostas lá no ambiente. Ser contemporâneo significa o quê? Né? Isso tem que ser pensado bastante. A gente está vendo num momento e que compreender isso é fundamental para a gente não esgaçar as animosidades que estão sendo desenvolvidas na sociedade, né? Então, compreender isso eu acho que é fundamental. Roberta diz, um aluno em exercício domiciliar, por exemplo, por questões de saúde, poderíamos propor atividade a serem realizadas por esse aluno? Isso é obrigação e é lei. Viu, Roberta? Atividade domiciliar é garantido por lei. Todos os estudantes com doenças infecto-contagiosas ou dificuldades de locomoção ou que coloquem em risco a vida, né, com o devido atestado médico e relatório, tem direito ao exercício da educação domiciliar. Então, a instituição, seja ela qual for, pública ou particular, tem que encaminhar a atividade domiciliar para esse estudante, conforme orienta a lei. Entendi, Roberta. Uma proposta da atividade 3. Eu não entendi como proposta da atividade 3. Deixe-me ler porque isso não é desigualdade. Olha só. Qual é a atividade 3? Muitas questões próprias da humanidade e muito destacadas na contemporaneidade estão presentes no contexto da escola. Que questões próprias são essas? Justamente as destacadas anteriormente. As questões de gênero, sexualidade, de opções religiosas, geracionais, de direitos de acesso, de tecnologia. E como professor, torna-se necessário enfrentar pedagogicamente tais questões na sala de aula, o que não é algo simples. A partir de tal premissa, de você ter uma situação com essas questões na sala de aula, das possibilidades alternativas constantes no vídeo 3, que é diferenças e desigualdade no contexto escolar, que a professora Candal apresenta isso explicitamente, das desigualdades apontadas no texto 3, desigualdades multiplicadas, que são do texto do professor Dubé, e ele aponta, inclusive, esses fatos, e no texto 4, que é a relação da educação profissional e tecnológica com a universalização da educação básica, portanto, dá conta desta demanda, que é de Frigoto, e suas próprias reflexões em torno das questões, faça o que é solicitado. Uma das questões das desigualdades, você vai escolher uma dessas postas para explicar uma propositiva de abordagem pedagógica na sala de aula. E essa propositiva, que é uma situação, você vai indicar, por exemplo, para uma questão de gênero, como é que você exploraria essa formação complementar na sala de aula a partir de um recurso didático? Aí você dá a situação e diz, para isso utilizei esse recurso didático, por exemplo, uma história em quadrinho, que traz essa discussão e a partir daí a gente começou a trabalhar, fazer um levantamento na sala das questões postas na história em quadrinho. Ou pode ser com a descrição de uma abordagem metodológica. Vamos lá, questão de sexualidade. Você tem um estudante transgênero na sala, né? E aí tem todos os problemas, né, da diferença, da não aceitação de alguns. Aí você opta por uma metodologia de trabalho de dupla, de trabalho de pares, para verificar perspectivas diferentes de compreender determinado conteúdo de aprendizagem
e mostrar que você pode chegar ao aprender por caminhos diferentes. A exemplo, isso é uma metodologia. E a partir daí, trabalhar a diferença entre essas pessoas, né, em relação à sexualidade. Isso é a metodologia. Ou expor uma situação didática geral, algo que você já passou e como você interviu. É bem nesse ritmo. E por que essa atividade é individual? Porque isso é muito pessoal, diferente do que o que está posto. A escola, ela é sem partido, mas a escola, ela não é sem ideologia, porque todos nós, seres humanos, somos donos, né, de uma ideologia própria, porque nós temos ideia acerca de alguma coisa. É a mesma coisa, todos nós somos preconceituosos, porque nós temos um conceito prévio acerca de tudo que pensamos, né? Claro que aí compreender o preconceito esgarçado é outra questão. Então, como é que você supera essa sua ideia, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha preconceito, sei lá, de faixa geracional. Eu não gosto de velhos numa sala de adolescentes. Pronto, sou preconceituosa. Como é que eu supero isso como professora para tratar essas diferenças na formação dos estudantes, porque a minha ideologia ela pode ser apresentada como o que eu penso, mas ela não é padrão para a formação. Então, como é que você trabalha essa diferença de faixa geracional na sala de aula? Que tipo de atividade, que tipo de intervenção se encaminha para isso? Essa atividade é justamente para isso, para se pensar como é que nós mesmos damos conta das nossas crenças em relação à diversidade e como é que a gente enfrenta isso no contexto da sala de aula. Lenito diz, acredito que Roberta quer saber se seria o adoecimento considerado uma forma de ser diferente. Eu acredito que não, Lenito, e Roberta, o adoecimento é uma condição humana e, diferente do que a gente pode pensar, o adoecimento é uma questão da sociedade de hoje, né? Então, se a gente fosse pensar o adoecimento, por exemplo, até a primeira metade do século XX, a gente pensaria adoecimento em coisas que são de acometimento externo. O adoecimento hoje, depressão é um adoecimento que é do mundo de hoje. Então, acredito que não ser que tratasse não o fato da atividade domiciliar do rapaz, mas o adoecimento ser uma questão posta para discussão. Aí sim, né? Então, deixaria de ser atividade domiciliar e passaria a ser adoecimento, uma questão contemporânea a ser pensada. Isso, Pamela, que envolva todas as atividades da sala e não só o adoecido. Marcelo pergunta, pode-se trabalhar com um projeto no contexto de uma demanda que surge na escola? Deve. Seria uma das melhores formas. Ontem à noite eu dando aula, eu estava trabalhando organização do conhecimento escolar com os meninos e a gente fez uma atividade na sala de uma proposição de intervenção em uma situação dada de aula, onde eles desenvolvessem uma atividade multidisciplinar, interdisciplinar e pluridisciplinar. Não para pensar o conteúdo em si, mas esse movimento de ser multi, pluri e inter, né? Que vezes a gente não está. Pensar no multidisciplinar, você continua com foco no conteúdo específico do campo da disciplina. Então, você não consegue integrar. Pensar o pluridisciplinar, você já integra, mas você gera uma
uma intervenção, uma atividade, uma ação, que vai depender dos conteúdos das disciplinas que fazem parte dessa atividade, mas, objetivamente, a atividade não é desenvolvida sem nocionar esses conteúdos. E ser interdisciplinar é você trabalhar os conteúdos dessas disciplinas juntos, onde os conteúdos deixem de ser o centro, e sim o processo educativo, porque isso gera um novo saber, né? Então, essas ações, né, de trabalho com essas questões contemporâneas, elas são de natureza interdisciplinar no modo de operar pedagogicamente na sala de aula, independentemente de ser o professor de química que está na sala de aula, o professor de matemática, a professora de português, né? Independentemente de ser. Porque, e sendo professor de química, tem aparece uma situação de, sei lá, de diversidade geracional na sala de aula. Ele é professor de química, mas ele vai ter que recorrer à sociologia, recorrer à psicologia, né, para poder recorrer à pedagogia, para pensar uma intervenção para dar conta ali naquele momento. Vamos lá. Bom dia, professora. A desigualdade socioeconômica poderia ser abordada? Poderia, mas com muito cuidado. Porque, como a gente está falando de educação básica, técnica e profissional, a gente tem que trazer isso para um contexto de sociedade, né, numa discussão de sociedade econômica mesmo, em relação à distribuição de renda, ao acesso ao trabalho, né, desse movimento e dessas possibilidades de alteração desta condição, e não numa perspectiva de reconhecimento e não encaminhamento de uma possibilidade de mudança. Mas pode sim. A desigualdade socioeconômica, acho que é o que pode mapear de modo inicial tudo aquilo que está posto nos textos anteriores e vídeos anteriores. Porque vamos pegar um exemplo hoje, se a gente pensa hoje essa desigualdade socioeconômica com a caracterização de estudantes periféricos, naturalmente vão pensar fazer uma caricatura, né? Porque vão falar, na sua grande maioria negros, na sua grande maioria com dificuldade de aprendizagem, na sua grande maioria envolvidos com questões de violência, drogas. Isso é uma caricatura. Por que uma caricatura? Se a gente for verificar o contexto das escolas técnicas, a gente tem um grande número de estudantes que estão neste contexto socioeconômico desfavorecido, e na sua grande maioria são estudantes que se viram nos 30 para dar conta, porque se eles se mantêm na escola, aquela é a condição de mudar de vida, né? Então, essa é uma questão que tem que ser abordada com toda a complexidade que ela traz. Mas eu acho que é fundamental também. E ainda tem uma outra questão que não está posta aqui na diversidade, que é a gente pensar a diversidade de atuação profissional. Os cursos técnicos, historicamente, só eram cursados por meninos, né? E a gente tem hoje meninas no cursos técnicos. Então, essa é uma questão de gênero, mas que vem para uma discussão do campo profissional. Vamos pegar o curso Edificações. Imagine uma garota num canteiro de obras com um monte de homens, né? Essa é uma questão que trazem, né, sempre à tona.
a pergunta é: o que isso implica, né? Qual é a importância que tem aí dela ser mulher num espaço de atuação eminentemente masculino, né? Então, a atuação profissional é uma das questões que podem ser também discutidas nessa base do atendimento às diversidades. Está mudando muito o perfil do profissional por uma própria demanda contemporânea de entender que o ser humano, independente do gênero, do sexo, da religião, da idade, da situação econômica, é capaz de desenvolver qualquer atividade que ele esteja disposto a desenvolver. Porque isso não é, essas questões não são medidas intelectuais, não são medidas de competências profissionais. Mas vocês querem? Tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar, deixa eu até pescar aqui. Eu escrevi um microtexto, porque, como eu conversei com Mônica, discutir contemporaneidade é algo muito complexo. Muitos autores trazem contemporaneidade numa perspectiva cronológica, né? Então, associam a contemporaneidade ao tempo, o cronos mesmo. Alguns outros autores relacionam a contemporaneidade a uma discussão sociofilosófica entre modernidade e pós-modernidade, né? Que são concepções de compreender a nossa sociedade a partir da própria evolução do conhecimento. E alguns autores trazem contemporaneidade como aquilo que é que é próprio do sujeito, que é a relação objetiva direta de você estar lidando com o tempo e com os modos de operação do humano na sociedade. Se perguntarem assim, qual a sua opção, Meire? Eu acho que não vale nem a pena encaminhar aqui. Eu acho que vale a pena pensar o seguinte: ser contemporâneo para além de estar nesse tempo, é estar e viver este tempo, com este tempo, nesta sociedade, com esta sociedade, sem deixar de viver essa experiência isolada do passado e sem projetar na experiência algo para o futuro. E pensando isso sempre numa perspectiva de evolução, de mudança, de transformação. Então, tudo que engessa o modo de agir dos sujeitos é algo que precisa ser refletido hoje, né, no engessamento, mas que você deve buscar se houve alguma interferência, algum encaminhamento no passado, para que você consiga projetar um não engessamento futuro. E que esse futuro pode ser daqui a um segundo. Por isso que essas questões, elas não podem ser pensadas como um conteúdo. Elas têm que ser pensadas como algo que é próprio da situação educativa. E como conteúdo, ela tem que constituir uma paisagem educacional para que a gente possa fazer as intervenções na formação de modo que agregue aquilo que é da formação técnica e tecnológica com o que é de formação pessoal. Por isso que a educação profissional tem uma base humanística. Então, é compreender que a formação para o mundo do trabalho,
ela não isenta o docente de pensar o mundo do trabalho como o mundo de outra instituição social que é diferente da escola. Então, é um mundo que você tem pessoas, e você tem pessoas com todas essas questões da diversidade inseridas. Pamela diz: quando fiz o curso técnico em agropecuárias, nós mulheres sofríamos muito preconceito nas aulas de campo. Verdade. Vou lhe contar uma coisa. Eu dou aula no curso de Sistema da Informação. Quando eu comecei a dar aula no curso de Sistema da Informação, minha primeira turma eram 38 alunos e eu tinha 5 meninas, né? Que a Ângela também fazia parte dessa turma. Isso tem 7 anos. Minha turma do primeiro semestre desse ano, de Sistema da Informação, tem 16 moças, 16 mulheres, né? E assim, a equipe de desenvolvedores do projeto Sênior a equipe é composta por 5 mulheres e 2 homens. Um universo que antes a gente só tinha homens. E ao contrário também existe. A gente tem o PIBID, né, na universidade, e a gente está trabalhando o PIBID em uma escola que trabalha com estudantes privados de liberdade em 2 semestres, que são as creches, né, creches e escolas, e que trabalham com a educação infantil. E a gente tem 2 alunos no PIBID. Os meninos, né, de pedagogia foram para o CMEI, né, para a aula da educação infantil. Difícil não é eles estarem lá na educação infantil. Difícil são os pais aceitarem 2 rapazes na educação infantil. Difícil são as professoras da escola conseguirem dialogar como profissionais com os meninos como professores da educação infantil. Porque naturalmente é um espaço de mulheres. E a educação infantil é vista como uma extensão da casa, né? Então a maternidade está ali posta na figura das professoras para cuidar das crianças e não é bem assim. Ao contrário, também acontece bastante. Vamos lá ver se tem mais aqui. O que mais vocês querem, pessoas? Destacar algumas questões. Eu sei que vocês têm atividades práticas, têm disciplinas práticas. Uma das coisas que eu gosto de destacar é que essas questões postas nessa disciplina, elas não são aplicáveis fora de um contexto. Então, não é de bom tom pedagógico. Se você, sem um diagnóstico ou sem uma demanda real, que essas questões sejam postas para discussão, não sei nem se para discussão, mas para uma abordagem mais sistematizada em sala de aula, porque isso tem que ser trabalhado na perspectiva de intervenção. E as políticas educacionais para o atendimento às diversidades, isso é próprio do trabalho do professor. Então, o professor que tem que estar naquele lugar de atender a essas demandas efetivas quando elas aparecem. Se num diagnóstico bem breve de uma situação, mesmo que seja assim, uma situação não bem pontuada na sala de aula, mas que se perceba que isso de alguma maneira vai interferir ou interfere no desenvolvimento do processo de formação, aí sim é necessário uma intervenção sistematizada. Tanto uma intervenção no trabalho com o coletivo dos estudantes, e aí é formação, e no trabalho com você, professor, que aí é autoformação.
porque muitas vezes a gente tem que fazer a intervenção em nós mesmos para lidar com essas questões na sala de aula, né? A intervenção tem que ser um movimento interno. Vamos lá mais. Recebemos uma visita na escola dos estudantes de psicologia em que uma das alunas usava a roupa de sua religião, o candomblé. Isso provocou algum incômodo? Se provocou algum incômodo, tudo bem a você não, mas estou dizendo se provocou algum incômodo no grupo, né? Aí se tem que fazer uma intervenção em relação a isso no grupo. No grupo, né? Porque se autodeclarar numa religião não é proibido, né? E as pessoas não podem, de maneira nenhuma, impedir isso. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professora de uma universidade que tem como bandeira institucional as ações afirmativas. E eu convivo diariamente com algumas questões muito fortes relacionadas a isso no meu contexto de trabalho, na sala de aula, nas conversas no corredor e muitas coisas que, pelo que eu tenho de formação, apresento posições às vezes muito divergentes, né, do pessoal. Isso também não é motivo para não estabelecer um diálogo. Eu fui parada na escada do prédio da pós-graduação outro dia por uma estudante e a estudante falou assim: professora, a senhora já parou para refletir que a senhora é a única professora negra neste programa de pós-graduação? E eu tomei assim e falei: não, nunca parei para pensar nisso, até porque nunca foi meu foco de atuação. Ela mais pense, professora. Olha só, no universo de uma pós-graduação, com a história que essa pós-graduação tem hoje, né, em pleno século XXI, uma pós-graduação que discute educação e contemporaneidade, só tem uma professora negra atuando na pós-graduação. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Depois fui conversar com ela e fui apresentar a minha perspectiva em relação a isso. Essa é uma questão que eu realmente não tinha atentado, né? E eu acho que, para mim, isso conta bastante, mas eu não tinha atentado. E eu acho que qual é o meu lugar de formação aí? Trouxe para ela que no universo dos estudantes atendidos pelo programa de pós-graduação, a gente tem uma grande maioria negra. Então a gente está formando pessoas para mudar o desenho, a pintura da pós-graduação. Só que isso depende também dessas pessoas elas ultrapassarem esse limite, né, de você pensar inclusão, uma professora negra. Você tem que pensar inclusão na formação dessas pessoas. Você tem que pensar inclusão na condição para essas pessoas estarem nesses espaços. Você tem que pensar inclusão quando você está numa pós-graduação e identifica esse universo, identificando também possibilidades de estar inserido neste universo. E pensar a diversidade não somente no fato da professora negra, mas a professora negra que foi de classe multisseriada em Vitória da Conquista, podia não ser negra, né? Podia ser branquinha, de cabelo liso, olhos verdes, igual a galera de Brumado,
que foi de classe muito seriada, filha de professora, filha de militar. Olha as outras coisas que vêm em paralelo a isso, né? Então, essa é uma condição da gente pensar a diversidade e inclusão hoje. Eu acho que a gente não pode extratar um só aspecto. E na educação técnica e tecnológica, essa é uma questão muito marcante, porque historicamente vai para o ensino técnico filhos de pobres que precisam terminar o ensino médio e ir para o mercado de trabalho. Se hoje a gente for fazer um levantamento nas salas de aula, do IFBA, por exemplo, esse não mexe ao quadro totalizante. Isso é pensar a educação na contemporaneidade. Isso é dar conta de demanda de formação. Né? Você tem pessoas nos bancos dos IFES que não são mais aqueles que querem terminar o curso e trabalhar. Você tem hoje no banco dos IFES muita gente que quer terminar o curso e ter melhor condição de ingressar na universidade no curso de engenharia que é referente ao curso técnico que está fazendo. Olha como muda. Eu acho que essas são questões extremamente complexas que a gente tem que começar a enfrentar. O que mais, gente? Vocês hoje estão mais sossegados do que da vez anterior. Vamos lá? Querem que eu faça mais algum destaque ou alguma explicação complementar de alguma coisa posta no ambiente? Roberta pergunta: um projeto, por exemplo, de literatura negra poderia abordar essa questão? Poderia abordar esta questão e várias outras. Poderia abordar esta questão, poderia abordar o lugar do negro no mercado de trabalho, poderia abordar a necessidade de compreender a diversidade desses ambientes onde tem pessoas, poderia abordar, por exemplo, as questões voltadas às religiosidades, poderia abordar um monte de coisa. Aí depende do que o seu contexto vai solicitar de intervenção. E até porque vou ressaltar outra questão. Eu sou professora de currículo e educação também, e se a gente for levantar na literatura curricular, principalmente relacionado às teorias pós-críticas, que são essas que trazem essas questões, né, muito, afloram demais, né, trazem muito. A gente encontra pouquíssimos autores negros discutindo essas questões. Então, essa também é outro ponto que a gente poderia encaminhar. Hã? Ah, Yurika está aqui lembrando para a gente falar do presencial. De novo, eu vou reportar a atividade 3. A atividade 3, vocês podem pensar como um plano de aula, podem, foi a dica dada, mas para que vocês proponham uma situação, uma propositiva de uma abordagem pedagógica para intervir com um desses temas da contemporaneidade que possam explorar algum recurso didático, que possam apresentar a descrição de uma possibilidade metodológica que vocês sugerem, que possam expor o trabalho com uma situação didática dando conta desse tema, mas e dentro disso, do tema
que vocês escolherem, é fazer um indicativo de uma possibilidade ou de uma política educacional real que favorece o trabalho com essa questão escolhida por vocês, da diversidade, no contexto da educação básica, né? Então, assim, uma política educacional que eu já posso dar de dica para todo mundo que favorece a isso são as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e as diretrizes curriculares nacionais da educação técnica e tecnológica. Porque lá, por exemplo, o princípio humanista de formação é uma orientação para isso, por exemplo. Então, vocês só vão sistematizar isso, apresentar em minutinhos no encontro presencial, e o importante no encontro presencial é abrir a uma discussão, né? Por isso que eu abri essa discussão, por isso que eu falei e dei na orientação no trabalho, na atividade complementar do encontro presencial, é destacar essa questão da desigualdade. Por que destacar isso? Para fazer essa breve discussão. Porque vocês vão estar compartilhando possibilidades várias de inclusão de pontos na transversalidade do currículo. E a transversalidade do currículo, normalmente, ela só é planejada quando é uma demanda de universo escolar, mas ela é sempre solicitada porque ela é demanda de sala de aula. Então, é vocês pensarem a transversalidade, né, no currículo com essas questões. Eu estou dando uma aula de misturas, de repente apareceu uma situação ali que eu tenho que intervir. Isso é transversalidade do currículo. Helenito, abordar o preconceito, diga não a ele, e tratar do assunto também de outra forma, tipo a vitimização de alguns, de fora imposta pela contemporaneidade. Isso seria preconceituoso? Tudo é preconceituoso, Helenito. Nós naturalmente somos preconceituosos. Porque nós temos um preconceito em relação a tudo que tratamos. Caso contrário, não seríamos humanos. Então, nós temos conceitos formados, nós temos ideias concebidas, né? Qual é a grande responsabilidade do professor? Isso não pode ser a bandeira do desenvolvimento do seu trabalho de formação. Então, algumas questões têm que ser abordadas com cuidado pedagógico e com uma preciosidade didática para o professor não expressar o seu próprio preconceito em relação àquilo que ele está trabalhando. A Helenita traz, tipo, devemos vencer sempre, sermos fortes, não chorar, tudo fé. É mais ou menos isso. Que isso é cultural. Outra questão que pode vir aí é a questão da cultura e da tradição. Hoje já existe uma discussão sobre interculturalidade, né, e multiculturalidade, e a interculturalidade traz justamente essa fusão de culturas e a convivência pacífica com crenças, né, e tradições históricas muito antigas, mas com possibilidades de novos modos de existência. Quem faz isso muito bem são os índios, né? Porque hoje, por exemplo, as mulheres já mandam nas aldeias indígenas e antes elas não poderiam mandar. Você já tem chefes de caça hoje, mulheres, e antes chefe de caça não poderia, né? Então, algumas coisas aí, com certeza, isso pode ser encaminhado. Isso é muito bom para trabalhar uma questão da diversidade em relação à questão da apropriação intelectual. A gente sempre tem na sala de aula aqueles que se acham mais sabidos do que os outros, né? Então, uma mesclagem entre
essas questões para mostrar que todas as pessoas têm um nível a mais de conhecimento em relação a X coisa, mas necessariamente não tem em relação a tudo. O outro tem um domínio, sei lá, de uma habilidade diferente, de uma competência diferente, e isso que é a completude do processo educativo. O mundo atual vem pedindo isso, mas o grande problema disso, Helenito, que o mundo atual vem pedindo isso, é que eu acho que hoje a intolerância de uma política que as pessoas nominam aí, porque eu acho que isso não é política, essa intolerância que está posta aí, ela nos tira a condição de intervir de modo pacífico, porque a gente tem que pensar metodologicamente isso na sala de aula com uma metodologia que não provoque mais esse acirramento, né? Essa formação do grupo dos fracos e dos fortes, dos inteligentes e dos não inteligentes, né? Então, é muito complicado. Mas eu acho que o mundo de. Uma estratégia excelente para pensar essa questão seria pensar uma metodologia gamificada, né? Então, pensar, abordar isso com a integração de competências e habilidades no desenvolvimento de uma atividade onde todos precisassem de todos, né? Uma metodologia gamificada ajuda muito. Eu faço bastante isso quando eu preciso trazer algo muito complexo para a discussão e que eu não consigo mediar na oralidade nem na intervenção didática objetiva. Então, eu penso sempre algo como um modo de, sei lá, de um jogo de trilhas, um caça-segredos, algo que desafie os sujeitos e que eles precisem se disponibilizar. E ao se disponibilizar, eles necessitem objetivamente de solicitar ajuda de outras pessoas para dar conta daquilo dali. Então, eu sempre faço isso. Dá muito trabalho, mas para mim é muito melhor quando as questões de discussão afloram nos estudantes do que serem propostas por mim, né? Quando eles enxergam. É muito mais fácil sistematizar os achados deles na formação. Mais alguma? Deixa eu ver. Acho que não. Vocês querem que eu esclareça mais alguma coisa? Esse é um componente em que vocês vão usar muito, vão lembrar sempre bastante dele, mas vão sempre lembrar, falar assim, poxa, a professora não ajudou a resolver essa situação. É bem isso mesmo, viu? Não tem receita, além de não ter receita, não tem, vamos dizer assim, manual de orientação didática que dê conta de todas as situações. Não tem, não tem. Não tem uma forma de intervenção psicológica que diga a você quando e como você proceder. Não tem. Aqui é bom senso, sensibilidade, competência pedagógica, né? Isso é fato. Talvez eu acho que é por isso que eu acho que esse curso é fundamental, porque ter um conhecimento pedagógico para desenvolver uma competência pedagógica que dê conta disso é fundamental. E domínio efetivo do seu campo de conhecimento para você conseguir estabelecer as relações. Você conseguindo estabelecer as relações, intervém fácil, fácil. Roberta diz, alunos com dificuldade de aprendizagem muitas vezes sofrem bullying de outros colegas.
A grande questão, Roberta, é que a depender das dificuldades de aprendizagem, ele tem outras habilidades e outras competências que podem ser valorizadas no contexto da formação e que outros colegas que fazem bullying não têm, tá? Então, essa é uma questão que o professor tem que estar atento a identificar, né, essas expertises na sala de aula. Isso é fundamental, explorar isso de fato. Nas minhas atividades avaliativas, na graduação em especial, eu sempre desenvolvo uma atividade avaliativa em que o ponto forte a ser explorado seja a oralidade, a outra em que o ponto forte a ser explorado seja a sistematização do pensamento na escrita, e a outra, sempre que o ponto forte a ser explorado seja a criatividade, né? Então, se dá conta daquilo. Se alguém não consegue dar conta na oralidade e não consegue na perspectiva escrita, utilizando a possibilidade criativa, ele pode me apresentar várias formas de expor sua aprendizagem. E eu acho que o domínio pedagógico e didático nos dá competência para pensar essas questões e aí integrar essas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem para que elas tenham o seu destaque ao seu tempo. Pamela, verdade, sem dúvida cada sala de aula, cada aula tem suas particularidades, o importante é fomentar a reflexão para auxiliar nas estratégias de intervenção. Eu acho que sim, mas, e concordo plenamente, no entanto, chamo a atenção aí que a reflexão não pode estar somente na reflexão. A gente tem que propor ações para a mudança de atitude de verdade, né? E ainda mais nessa fase que a gente pegar estudantes de 14 a 22 anos, 23 anos, que sofrem muita interferência do mundo que está aí ao redor, para além da reflexão, propor intervenção para a mudança de atitude. Isso. Querem mais alguma coisa ou podemos encerrar? O Nikita falou aqui das produções. Eu verifiquei algumas das primeiras e fiquei assim tentada mesmo a fazer encaminhar algumas discussões naqueles fóruns. Mas como a minha vida me proíbe de algumas coisas, e eu atualmente estou sendo o meu carrasco, né, de que meu desejo não possa ser o dono da minha vida, então eu segurei minha tentação. Mas eu acho que vocês têm reflexões que a gente poderia até pensar depois e fazer uma sistematização dessas ideias, porque assim, para a educação básica, técnica e tecnológica, tem alguns pontos que eles ainda não são apresentados como descritores nas produções acadêmicas que tem aí. E eu acredito que vocês encaminharam algumas contribuições que são para além dos indicativos dos ideários curriculares e também até aqueles que não estão no contexto da educação técnica e tecnológica trouxeram algumas proposições muito pontuais que poderiam ser um pouquinho mais explorados, né? Então, acho que depois disso daí, pensando isso na próxima disciplina, ou quando vocês acabarem o curso, para algumas pessoas eu recomendo retornar um pouquinho, talvez na disciplina de currículo, né? Pensar essas questões um pouquinho mais junto com a didática. Vocês acham que tem um grande potencial para encaminhar discussões muito consubstanciadas no que diz respeito a isso. Eu acho que Helenito, mesmo se quiser mandar alguma proposição em relação a essa questão, Helenito, eu ficarei assim ansiosa por ler a sua atividade, porque eu também quero uma ideia. Eu não tenho uma ideia ainda de como trazer essas questões.
Obrigado, Jailza. Eu acho que não tudo melhora depois da aula, não. Até porque isso não é uma aula, é uma conversa. Porque eu acredito sempre que estudar, pensar a formação é algo que não tem como fazer sozinho. Quando a gente tem outras pessoas acrescentando algumas ideias, é fundamental. Aí Celso pergunta: como aplicar os princípios de Freire no que tange a lidar com diferentes experiências de vida dos alunos que partem de lares mais conservadores, com os próprios princípios de Freire, Celso? Freire não desconsidera essa perspectiva mais conservadora. Aliás, Freire não desconsidera nada. É você ter como referência esses lares conservadores para você mostrar essa diversidade de lares e de condições de formação que esses sujeitos têm. Então, existe um movimento muito grande que a mudança do sujeito na escola pode se refletir na mudança de uma família em casa. Então, tendo os devidos cuidados que Paulo Freire teve ao trabalhar essas situações e experiências como condicionante de formação, e olhem que ele teve um fundamento didático essencial, que é para esse trabalho com experiência, que é respeito, né? Esse é um dos fundamentos didáticos fundamentais. A gente não pode considerar aí nada fora do padrão, né? Então, é considerar a diversidade mesmo dessa formação. Bem, Selenito, vou ficar ansiosa, viu? Mônica disse que nos TCCs teremos textos interessantíssimos, poderão ser publicados, que servirão como contribuir para as discussões nesse tema. Isso é uma ideia boa, Moniquita. Vá, lance isso para a coordenação geral. Eu acredito que sim, fazer um concurso de TCCs, né? Acho que é fundamental. Pensar uma publicação em torno disso, sim. Porque pensar a educação técnica e profissional nesse contexto de hoje, nessa confusão de orientações educativas, é algo muito complexo e esses pontos não são abordados nos documentos orientadores. Marcelo, é isso mesmo. Vocês vão fazer a atividade 3, sistematizadinha, postar lá e vão fazer uma mini apresentação da situação, do recurso didático, vocês trabalharem essa intervenção, destacando qual foi a questão e como vocês procederam isso, para gerar uma discussão no encontro presencial. Suzana, no dia do encontro presencial não será necessário fazer uma apresentação e sim expor as suas ideias na roda de conversa, correto? Eu acho, Susan, que sempre uma microexposição, não sei se nos encontros presenciais tiver um slide, traz tudo da ideia que vocês têm, e apresentar essa ideia, fazer assim um bloco de cada 5 e fazer uma discussão, seria fundamental. Marcelo está fazendo uma pergunta que eu não sei responder. O TCC será um projeto de intervenção, né? Mônica disse que a discussão que será discutida logo no componente de pesquisa e educação, em breve. Eu já vou pedir a Mônica para poder, se possibilidade, eu acompanhar esse componente. Podemos encerrar, gente? Então, deixe-me agradecer a todos vocês, agradecer a Moniquita por ter me tirado da agonia e possibilitado isso. Pedir desculpas, porque eu sou de uma geração que pensa a educação à distância bem diferente desse modo que é encaminhado. Então, a minha primeira turma
num curso à distância, eu fui a professora, eu acompanhei tudo. Então, até hoje, eu consigo identificar as pessoas e reconhecer em vários lugares do Brasil, justamente porque eu acho que a educação à distância, diferente do que muita gente pensa, aproxima, mas essa forma que colocam do professor não ser aquele que interage diretamente com os seus alunos, né, nesse modo de produzir educação contemporâneo, né, isso não me faz estar mais próximo de vocês. Mas eu estou igual o vampiro, sabe? De vez em quando eu vou lá, pego um pouco, colho um pouquinho e volto. E eu acho que vocês estão indo num caminho certo. Acho que algumas pessoas precisariam focar um pouquinho mais naquilo que querem com esse curso, mas no geral, acredito eu que tem experiências muito, muito, muito boas que careceriam de ser postas para o mundo ver, né? Se amostrar é muito bom quando essa amostração, como diz o bom baiano, leva contribuições para outras pessoas. E eu acho que vocês têm muito a contribuir. Obrigada de novo. Nikita, beijo. Te vejo em breve.